Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $27.200. Bitcoin que continua forte e está brigando acima dos 27. A grande dúvida é, já revertemos a tendência de baixa? Estamos prontos para continuar a alta do ano? Ou tudo isso não é um respiro para ter mais queda? Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, hoje eu quero relembrar vocês um pouco do longo prazo do Bitcoin, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo neste momento, né? O padrãozinho que a gente está desenhando aqui, que pode ser rompido a qualquer momento, poderia dar para a gente aí um grande salto nos preços do Bitcoin para cima. E também vamos abaixando os tempos gráficos para ver as resistências de curto e de médio prazo, para a gente entender onde a gente precisa passar. Também vamos falar sobre suportes importantes que a gente formou na última semana e também um pouco sobre qual é a nossa expectativa, não só para o Bitcoin, mas para os mercados globais que continuam bem fortes, tá? O S&P 500 continuou próximo dos 4.400, o Ibovespa continuou próximo dos 119, Europas próximos da máxima, ações da Europa próximos da máxima histórica. Então, claramente, a gente está vendo um mercado bem forte, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também. E vamos atualizar o sentimento, né? Enfim, a gente está tendo uma melhora mais significativa dos indicadores de sentimento e a gente vai discutir sobre isso também, beleza? Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Acabei de chegar do México nesse momento, então os vídeos vão começar aí a ser mais constantes, né? Vídeo todo dia e quem sabe 2 vídeos ao dia aí, beleza? Vamos lá, vamos começar então, investidores, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento na análise técnica no Bitcoin. E na análise técnica, caras, a situação continua extremamente confortável, na minha opinião. A gente aproveitou as últimas quedas que a gente teve, em especial quando o preço foi lá em 0,5 de Fibonacci, toda essa pernada de alta para acumular, tá? Eu acredito que a gente teve grandes acumulações abaixo dos $25 mil, realmente impressionante, né? E ao mesmo tempo, né, quando a gente estava nessa região falando sobre acumulação e que a maioria do mercado estava falando sobre o mundo acabar, falando que os Estados Unidos está indo contra as criptomoedas, é justamente essa narrativa meio óbvia que fez a gente ter essa oportunidade. Então, agradeçam não só essas narrativas, que todo dia nasce uma nova para a gente comprar o Bitcoin e outras criptos, principalmente altcoins, muito baratas, mas também agradeçam que o próprio ciclo do mercado ele é feito dessa maneira, né? Ele é feito das pessoas que se desesperam, que não têm uma estratégia e que vendem por causa dessa narrativa. É necessário que a gente tenha essas pessoas vendendo para o mercado continuar a subir. A gente não ia ter passado dos $25 mil, caras, se a gente não tivesse tido aquele desespero de quebra de banco, todo mundo vendendo, o mundo vai acabar, Bitcoin abaixo dos $20 mil. Agora, novamente, caras, abaixo dos $25 mil, a gente provavelmente não teria o Bitcoin abaixo dos 25 se os Estados Unidos não fosse contra as criptomoedas, não fosse contra as altcoins, se a gente tivesse todo aquele problema que a gente teve, né? Então, se você não tiver uma estratégia para aproveitar quando esses problemas aparecem, você vai cair na narrativa da maioria, que é, não vou comprar cripto porque está muito arriscado no momento. Caras, se existe o risco, existe potencial retorno. Eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de acumular Bitcoin barato novamente. Tranquilo? Agora, nesse momento, quando a gente olha no semanal, acho que a situação é bem óbvia, né? A zona mais importante é esse pivôzinho aqui acima dos 28. Passou daqui, é um pivô no semanal, a gente retoma para uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, ok? Então seria uma zona onde eu ficaria de olho, assim, esse rompimento confirma pra gente que o Bitcoin pode ir embora, tá? Nas próximas semanas. Porém, quando a gente olha no curto prazo, a gente entende que nós passamos de zonas importantes, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E nesse momento a gente começa a ver alguns suportes bem legais sendo formados, né? Então a primeira zona que eu acho que a gente passou, que era assim, importantíssima, é justamente essa região dos 27, caras. Se manter acima dos 27 para mim é um ótimo sinal. A gente por muito tempo se manteve abaixo dessa região, é o ponto de controle aqui das últimas semanas, último mês aqui, mais do que o último mês. Então, estar acima dos 27 para mim é um ótimo sinal. Cada candle que a gente fecha aqui acima
é uma demonstração de força no Bitcoin e, ao meu ver, tá ditando pra gente uma grande probabilidade de a gente conseguir fazer esses rompimentos para cima e continuar tendo esse AD alta, tá bom? Vocês sabem, eu tô extremamente otimista no Bitcoin, eu rebalanceei minha carteira, eu aumentei a minha exposição nessas quedas aqui que a gente teve, isso não é novidade para ninguém, eu falei aqui com vocês nos vídeos, e a minha ideia nesse momento aqui é não fazer muita coisa no Bitcoin. Afinal, a gente está na resistência agora, a gente não compra na resistência, a gente compra quando a gente está no suporte, pô, os 25 mil dólares era um baita suporte e a gente está com a narrativa de que o mundo vai acabar, né? Tem coisa melhor do que você comprar no suporte do mensal, com todo mundo falando que o mundo vai acabar, caso eu acho que não tem, né? Eu acho que fica até manjado assim o negócio, porque a gente tava num suporte óbvio e todo mundo falando em vender Bitcoin, não é possível, né? Mas é o que acontece, porque as pessoas, como eu disse, elas não têm uma estratégia, elas se desesperam com a narrativa, e aí não importa o gráfico, não importa o preço, importa o que a narrativa delas dita que o preço que vai acontecer. Então a gente está vendo muito isso, por exemplo, no mercado tradicional, né? A gente vê pessoas falando que o mundo vai acabar no mercado tradicional desde os 3.500 pontos, né? E aí as pessoas começam a falar, não, se passar dos 4.000, não vai ter mais recessão, se passar dos 4.000 a gente vai embora, aí passa. Não, agora se passar dos 4.200, aí passa. Não, agora se passar dos 4.400, passa. Aí tem que passar o quê? A máxima histórica para essa turma admitir que, opa, aqui realmente era uma oportunidade. E a gente simplesmente negligenciou essa oportunidade porque caiu na narrativa, cara. Eu acho que assim, é incrível isso, né? Então a gente vê uma S&P 500 aqui acima dos 4.400 pontos, a gente vê uma Nasdaq acima dos 15 mil pontos, quase na máxima histórica aqui, caras. E a gente vê um índice de fundos imobiliários aqui quase na máxima histórica também. A gente vê o Ibov indo lá, quem sabe testar a máxima histórica. Então, cara, todos esses ativos que eu falei aqui, todos eles tiveram uma narrativa extremamente bearish, extremamente o mundo vai acabar em zonas de grande oportunidade de compra. E agora, onde estão todos esses ativos subindo, o que a gente começa a ver? As narrativas se invertendo, né? Agora a gente começa a ver que era óbvio que era boa compra lá há 3 meses atrás, quando tava tudo, o mundo estava acabando, né? Mas as pessoas não compraram. Por quê? Porque caíram nessa narrativa de que o mundo vai acabar. Cara, até a narrativa de que o Fed não ia, que o Tesouro dos Estados Unidos não ia pagar a dívida, a gente teve que escutar pessoas falando, não, vai acontecer algo que nunca tinha acontecido na história, cara. Então toma cuidado com isso. Se você não tiver uma estratégia, você nunca vai conseguir comprar nos pontos corretos, tá? Então nesse momento, eu acho que a gente teve grandes compras de novo no Bitcoin, ele já subiu 10% das nossas últimas compras, mais do que isso, na verdade. E, basicamente, a gente também agora está tendo boas vendas no mercado tradicional, né? Então agora o que eu faço? Eu vou rebalancear um pouco dessas ações do Brasil que eu comprei abaixo dos 100 mil pontos, vou vender um pouco delas. Eu vou vender um pouco desses fundos imobiliários que a gente comprou em 2.700 pontos há pouco tempo atrás, em março, ali no comecinho de março. No momento, né, que o Bitcoin estava subindo, né, março, abril ali, o Bitcoin estava voando. Então toma cuidado com isso, caras. A gente nunca pode ficar do lado dessa narrativa predominante, do lado dessas pessoas que falam que é óbvio que o mundo vai acabar, o que é óbvio que a gente vai para os 100 mil dólares. Não é assim que funciona. Se você ficar nisso, você vai começar a encaixar indicadores para aquilo que você quer que aconteça, tá bom? Então toma cuidado com isso, beleza? Tranquilo, tendo isso em vista, né, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a dominância também. Cara, essa dominância, ela realmente está voando, né, acima dos 50%, e ao meu ver isso é algo extremamente positivo, né? Primeiro porque, vocês sabem, a grande maioria dos meus investimentos em cripto está focada no Bitcoin. Nesse momento eu acho que eu diria 80% dos meus investimentos está focado no Bitcoin em si. Um pouquinho no ETH, um pouquinho também bem diversificado em algumas altcoins. Então, a gente tá com a dominância subindo, dita pra gente que o mercado tá racional. Dita pra gente que o mercado tá indo pro Bitcoin como um ativo de proteção, ao invés de estar indo para as altcoins. Não que seja ruim o dinheiro entrar nas altcoins, mas é mais seguro que o dinheiro entre no Bitcoin, né? Afinal, o Bitcoin é a maior criptomoeda, é a criptomoeda que tá há mais tempo aí, e é a criptomoeda que, ao meu ver, caras, apresenta, se não for a melhor relação de retorno, uma das melhores.
Então muita gente também fala, não, eu não vou comprar Bitcoin porque ele já subiu demais. Não, eu tenho que comprar altcoin, porque as altcoins podem valorizar muito mais. Sim, elas podem valorizar muito mais do que o Bitcoin, isso é um fato. Mas não negligencia a outra parte, o risco. Então, se elas podem valorizar muito mais, o risco delas também é muito maior, ok? Então, ao meu ver, uma carteira no mercado cripto tem que focar mais no Bitcoin. Quando o Bitcoin ganha valor em relação às altcoins, é uma coisa ótima, não só porque a gente tem mais Bitcoin, mas também porque mostra uma racionalidade do mercado perante momentos de incerteza, né? Agora é um momento grande de incerteza. S&P 500 está nos 4.400 pontos, mas claro, a gente não pode fechar os olhos. Ainda tem muitos indicadores econômicos denotando o risco. O que eu tento mostrar para vocês aqui é que não é só risco. Tem a oportunidade de retorno também. E é o que a gente teve aí no S&P 500, na Nasdaq, por exemplo. A Nasdaq, caras, do fundo, já subiu mais do que a queda. 50% de alta. Então, se a gente ficar na narrativa, a gente nunca vai pegar esses pontos. E agora que estão começando, a inteligência artificial vai gerar uma nova alta aqui na Nasdaq, e agora a gente vai ter novas máximas históricas por causa da inteligência artificial. O que a gente faz? Pô, vende um pouquinho, porque a narrativa tá mudando, cara. Mas a gente compra nos locais corretos quando tá barato, e a narrativa tá que o mundo vai acabar, e a gente também vende, pode subir mais, mas a gente vai vendendo aos poucos, porque a narrativa mudou, entendeu? Então a gente, por exemplo, comprou ações da Nvidia no começo do ano, e agora nós estamos vendendo, à medida que vai subindo mais e mais, ok? Então nunca se esqueçam dessa questão da narrativa, galera. Tranquilo, tendo isso em vista, né, vamos falar um pouco mais sobre o Bitcoin no curto prazo aqui, caras. E no curto prazo a situação melhorou consideravelmente do Bitcoin, quero explicar para vocês por quê, tá? No nosso último vídeo, a gente estava ali com o nosso long short ratio já caindo em 1.3, mas a gente não tinha tido um aumento do Open Interest, vocês estão vendo? Então o Open Interest estava lá embaixo no 102. Agora, nesse último rompimento que a gente teve, o preço saindo ali dos 26.300 e indo agora aí, formando novas máximas agora nos 27.300, repara que a gente está tendo uma queda no nosso long short ratio, indo para 1 agora, o que é muito bom, né? O que isso dita? Isso dita que em breve a gente deve ter mais pessoas shortando na Binance Futures do que em long. Né? Nesse momento está igual aqui, 1 para 1. Né? Se for para 0,99, quer dizer que tem mais shorts. Então isso aqui é um bom sinal. E melhor do que isso, a gente tem um aumento de Open Interest com esse movimento de queda. Então a gente tem o Open Interest saindo do 103 mil e nesse momento estando em 116. É o maior aumento de Open Interest do mundo? Não. Mas é um aumento considerável, tá bom? Eu gosto desse aumento. Esse aumento abre espaço para o Bitcoin reverter a tendência de baixa, tá? Nesse momento eu fico bem mais otimista no Bitcoin. Não estou olhando nem para shortar altcoin, sendo bem sincero com vocês. Eu só estaria olhando se eu estivesse muito exposto. Não, eu me expus demais e tal. Então talvez shortar algumas altcoins aí, ou colocar um pouco de dinheiro no bolso no Bitcoin faça sentido. Mas como eu tô bem otimista, caras, eu tô quietinho e vamos esperar aí para ver esses próximos movimentos, né? O que a gente queria aconteceu. Estamos tendo queda do nosso long short com aumento de Open Interest, tá bom? E é justamente essa zona agora que eu vou destacar como suporte, a zona que a gente teve o aumento de Open Interest. Então vai ser justamente onde a gente começou aqui, nos 26.300 dólares, tá bom? Então, indo para o curtíssimo prazo aqui no Bitcoin, a gente entende que se perder os 26.300 dólares, o negócio pode começar a azedar, tá bom? Seria um pivô aqui em tempos gráficos menores e a gente estaria claramente demonstrando fraqueza, tá? Eu posso traçar alguns Fibonacci aqui, né? Acho que o primeiro seria do fundo até o topo. Não gostaria que a gente perdesse esses 26.300, ok? Perder esses 26.300 seria um mau sinal, seria um pivô aqui dessa zona, o que ditaria pra gente problemas, tá? Ditaria pra gente problemas no Bitcoin. Pô, Pablo, não acumulei Bitcoin na queda, o que eu faço agora? Caras abaixo de 27 mil dólares, ali nos 26.900, para mim pode ser um trade aqui de curto prazo, ou olhar para fazer algumas compras assim, sabe? Mas como a gente vem falando com vocês, a gente compra na queda, então eu particularmente não vou comprar para o longo prazo nesse movimento aqui, né? Eu prefiro esperar realmente uma reversão no semanal e depois o pullback para a gente comprar. Ok? Mas, assim, eu diria que para quem fez as compras nos momentos de medo, nos momentos da narrativa, caras, eu acho que tá confortável agora para manter essa posição pensando em prazos maiores. É o que eu vou fazer, tá bom? Eu não vou vender Bitcoin agora.
talvez se a gente subir mais, eu olhe para começar a shortar algumas altcoins. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Para finalizar, falando um pouco sobre o Order Book, caras. O Order Book talvez seja o ponto mais negativo aqui do vídeo de hoje. Afinal, a gente tem muitas ordens segurando o Bitcoin até os 27.500, né? Então, assim, comprar agora que seria loucura, seria tipo comprar na resistência com essas instituições. Mas passando aqui, olha, talvez o pullback comece a dar oportunidades mais claras, beleza? Então, é uma zona meio chata, tá bom? Até os 27.500, com muitas ordens de instituições, não tem tanta ordem abaixo assim, então tomem cuidado. Pode ser uma zona também para quem se expôs demais começar a colocar um pouco de dinheiro no bolso, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente volta aí dependendo dessa volatilidade. Forte abraço.